Hoje vamos falar de prescrição e decadência no âmbito do direito do trabalho. Primeiramente, vamos conceituar prescrição. Temos que ter em mente que prescrição e decadência são institutos do Código Civil, do direito civil em questão, certo? No que se refere à prescrição, na linguagem e nas palavras de Pablo Stolz e Rodolfo Coppola Filho, que são dois doutrinadores civilistas, eles conceituam a prescrição como a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular no prazo previsto pela lei. O que seria a pretensão? Pretensão é quando você pode exigir judicialmente que alguém cumpra uma obrigação, certo? Então, assim podemos definir a prescrição como a perda da pretensão, que seria a impossibilidade de ingressar judicialmente para ver determinada verba, no caso do direito do trabalho, decorrente da falta de ação por parte do credor. Importa frisar que o direito permanece intocado diante da prescrição, que fulmina a pretensão, a exigibilidade e não o direito em si. Desse modo, por exemplo, persiste o direito de receber determinada verba, entretanto, não há mais a possibilidade de exigi-la judicialmente. Resumindo, a prescrição no direito do trabalho equivale à perda de uma faculdade. A respeito da prescrição aquisitiva e da prescrição extintiva. A prescrição aquisitiva diz respeito à aquisição de um direito decorrido em determinado período de tempo. Maurício Godinho cita um exemplo do uso capião, que é justamente a aquisição de uma propriedade depois de determinado período de tempo decorrente da inércia do seu titular do real direito, que seria o dono da propriedade. Ele fala que a prescrição aquisitiva ela é bastante limitada no direito do trabalho, que ela é quase que inexistente. Já vai discordo, citando o exemplo da sucessão trabalhista, ou seja, a transferência da propriedade da posse empresarial para outra pessoa. Ela cita esse exemplo como um exemplo de prescrição aquisitiva. Já a prescrição extintiva diz respeito à exigibilidade de uma pretensão. Boia cita o exemplo que, após a cessão do contrato de trabalho, o prazo para ajuizar qualquer reclamação trabalhista seria de 2 anos. E esses são os exemplos de prescrição aquisitiva. Costuma distinguir a prescrição em total e parcial. Poderia falar muito sobre o assunto, porém, você sabendo a diferença entre essas duas prescrições, você consegue resolver muitas questões. Então, qual é a diferença dela? A prescrição parcial, ela é ajustada em lei, ela deve estar prevista em lei para acontecer. E em relação à prescrição total, ela é um acordo entre as partes, ela sempre está presente entre os contratos. E um exemplo de prescrição parcial é a equiparação salarial ou desvio funcional. E em relação à prescrição total, um exemplo disso é o salário prêmio. Eu vou falar sobre 2 tipos de prescrições que, como já foi dito, é o conceito de prescrição, mas só frisando, a prescrição, o direito permanece. O que se extingue é a pretensão, ou seja, o trabalhador ele não poderá mais requerer judicialmente os seus direitos. Eu vou falar sobre a prescrição bienal e a prescrição quinquenal. A prescrição bienal é o prazo que o trabalhador ele pode ingressar com uma ação trabalhista requerendo seus direitos, e ele só pode fazer essa requisição a partir do prazo que for encerrado o contrato de trabalho, ou seja, quando o contrato for rescindido, ele tem então o prazo de 2 anos para requerer seus direitos. A prescrição quinquenal, ele é o prazo em que o trabalhador ele poderá ou deverá requerer suas verbas, e ele pode fazer jus àquelas verbas que fizeram referência aos 5 anos anteriores à rescisão do contrato de trabalho, a contar do ajuizamento da ação. Só para fazer um breve resumo, para diferenciar um pouco os dois, a prescrição bienal ela só pode ser ingressada no momento da rescisão e 2 anos para frente, ou seja, tem 2 anos a partir do momento da rescisão. Já o prazo quinquenal é a partir do momento do ajuizamento, ou seja,
a partir do ajuizamento da ação, ele pode fazer juízo aos 5 anos trabalhados e requerer suas verbas. E essa prescrição, esses dois tipos de prescrições, eles servem para os trabalhadores urbanos, rurais e domésticos. Agora sobre causas de suspensão da prescrição. Elas estão prescritas no artigo 197 do Código Civil. São elas, entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal, marido e mulher, um não pode cobrar uma dívida do outro, enquanto estiverem casados, mas no momento do divórcio é totalmente legal. Entre os ascendentes e descendentes durante o poder familiar, pai e filho. Um pai não pode cobrar do filho uma dívida e um filho não pode cobrar do pai uma outra dívida, enquanto o filho não tiver adquirido a sua maioridade penal, aos 18 anos. Entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores durante a tutela ou curatela, seria o mesmo exemplo praticamente entre o pai e o filho, não tem muita diferença. Também não corre a prescrição contra incapazes, que está no trato do artigo 3, que é o caso do menor, se ele tiver 16 anos, não ocorre. Contra os ausentes de um país em serviço público da União, dos Estados ou do município. Uma pessoa que está trabalhando para a União, Estados e municípios, estiver fora do país. Por exemplo, essa pessoa, ela trabalha em Londres. Ela não pode simplesmente trabalha em Londres e ela tem um apartamento aqui. Ela não pode cobrar de Londres o aluguel da pessoa que mora aqui. Só no momento em que essa pessoa retornar do seu trabalho, aí sim ela pode começar a cobrança. Contra os que se acharem em serviço nas Forças Armadas em tempo de guerra. Não tem muito o que se falar, porque a pessoa não vai estar presente no país, e sim outros lugares combatendo as Forças Armadas. No 199, não corre igualmente a prescrição no inciso 1º, pendendo condição suspensiva. No caso, seria um tipo de contrato de compra e venda. A pessoa tem um quadro, ela vai vender para outra. Aí a pessoa fala, só vou pagar realmente quando eu receber o meu quadro. Enquanto nenhum dos dois, enquanto um não der o quadro, o outro não tem a obrigação de pagar, ou que seja uma condição suspensiva. Se a pessoa quiser vender o quadro para outra pessoa, ela pode fazer à vontade. Não estando vencido o prazo, que é o inciso 2º. A pessoa deu uma data para poder fazer o pagamento, e desde que não ultrapasse esse prazo, não ocorre a prescrição. Bom, gente, para a gente ter o que é a decadência, a gente tem que entender o que é o direito potestativo. O direito potestativo é aquele direito de mão única, ele independe da vontade do outro. A gente pode citar como exemplo a demissão. O trabalhador vai lá, pede demissão e o chefe ele não pode aceitar ou recusar porque é o direito dele de decadência. Primeira é a legal. A legal, como diz o nome, ela é prevista em lei, ela é irrenunciável e ela é de ordem pública. Já a convencional, que é outra espécie, ela depende da vontade das partes, ela é originada no negócio jurídico e ela não se aplica os dispositivos legais que falam de interrupção, impedimento e a suspensão da prescrição, com exceção do absolutamente incapaz previsto no Código Civil, artigo 205. Bom, para quem ainda não entendeu a diferença entre prescrição e decadência, é o seguinte: na prescrição, a pessoa ela perde a pretensão a um determinado direito, ou seja, ela não pode mais entrar com uma ação judicial. Na decadência, não, ela perde o direito em si, por conta do discurso do prazo e que ela não exerceu aquele direito em um determinado tempo. Entendeu? E segundo o professor Anderson, a prescrição e decadência era o intuito de impedir a eternização dos conflitos, ou seja, de um conflito se prolongue por muito tempo. E, muito embora elas pareçam sinônimos, elas não são. Mesmo que ao final elas resultem na extinção da pretensão ou do direito, mas elas são ordenamentos jurídicos diferentes. Elas têm características, elas têm classificações diferentes. E quando se refere à renúncia, na pretensão, ela aceita, na decadência não. E também as causas que impedem, suspendem, interrompem a classificação. Enquanto na prescrição é possível, na decadência não. Os
Os institutos em questão, eles são importantíssimos no nosso ordenamento jurídico. Quando eu falo importantes, eu estou me referindo à finalidade pela qual eles foram criados. Qual seria essa finalidade? É instaurar a ordem pública, segurança jurídica, bem-estar social, porque imagine se esses dois institutos não existissem. Como que seria a nossa vida? A gente ia estar cercado, né, de incertezas jurídicas, não existiria uma ordem pública e a nosso bem-estar social ia por água abaixo. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês de como esses institutos agem na nossa vida diariamente. Imagine que Paulo, por volta dos anos 2000, ele resolve abrir uma empresa, uma locadora de DVDs. Naquele tempo ele contratou um funcionário, que era o Carlos, e passando-se os anos ele não se atualizou, perdeu força no mercado e ele teve que fechar a empresa. E ele teve que fechar, ele pagou todas as verbas rescisórias para Carlos, pagou o que ele devia para o Estado, para o município, ele extinguiu completamente aquele vínculo que ele tinha com a empresa, não tinha mais obrigações. Passando-se os anos, Carlos estava precisando de dinheiro e ele lembrou que naquele tempo ele tinha trabalhado para Paulo e ele sofreu um acidente de trabalho. O acidente de trabalho em questão ocorreu quando ele estava limpando uma prateleira, escorregou e quebrou o joelho. Naquele tempo, Paulo prestou os auxílios necessários para ele, porém, o Carlos mesmo se recuperando, ele ficou manco de uma perna. Então, desde aquele tempo para cá, ele vem sofrendo, vem constantemente sendo apelidado pela sua deficiência. E ele procura um advogado precisando de dinheiro e fala que ele quer ajuizar uma ação por danos morais, porque ele está sofrendo desde aquele tempo ainda que ele sofreu o acidente. Imagine se esses dois institutos não existissem, né, como eu falei. A vida de Paulo, ele ia ser cercado de incertezas jurídicas. Ele nunca ia saber quando que o Carlos, ex-funcionário dele, ia impetrar uma ação contra ele. Então, ajuizar uma ação contra ele. Então, esses dois institutos são importantíssimos para instaurar uma ordem pública, para o nosso bem-estar social e para a gente ter uma certeza jurídica.